Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de São Mateus, hoje, capítulo 10, versículos de 1 a 7, Jesus, ele convoca, ele chama 12 homens, 12 apóstolos, para serem seus seguidores, seus discípulos, e para enviá-los em missão. Isso é o significado do apóstolo. Apostoloi do grego significa aquele que é enviado. É interessante que o Evangelho diz que ao chamá-los, o Senhor os trata, os chama, coloca neles um nome, e até em algumas traduções coloca ali já o nome novo para eles. Jesus, como alguém que tem uma grande batalha, uma grande missão, precisa convocar um novo grupo para estar junto de si. Mas esse grupo não é para ganhar um campeonato, não é para levar embora para casa uma taça. Esse grupo tem uma outra missão. Esse grupo tem a missão de ir às ovelhas desgarradas, às ovelhas perdidas. Ontem no Evangelho nós ouvimos que Jesus teve compaixão do povo, porque eram ovelhas que não tinham pastores. E hoje Ele escolhe esses pastores e envia-os para que vá. Para quê? Para levar Jesus, para levar Deus a essas pessoas, para libertá-las de todo o mal. Uma coisa interessante, esses apóstolos, quando são chamados por Jesus, eles ganham um nome novo. Duas coisas a gente percebe aqui. Quando se dá o nome a alguém, significa que esse alguém agora é propriedade daquele que pôs o nome. Na tradição judaica era só o pai que podia dar o nome para o filho, porque na tradição judaica a família está estruturada na estrutura patriarcal. O pai é o dono da casa, então ele, como dono, ele coloca o nome no filho. A gente herda um pouco dessa cultura, hoje já um tanto mais confuso, mas são os pais que levam o documento no cartório para registrar o filho. Pelo menos assim se espera, é o mínimo que se pode fazer, né? O pai colocar o nome no filho. Quando isso não acontece, já soa que, coitado dessa criança, né? Alguma coisa não vai bem para ela. Por isso que dar nome significa agora é propriedade minha. Por isso eles são identificados como seus discípulos, diz o Evangelho. Pronome possessivo. Pertence a Jesus. Toda propriedade, quando ela é passada para alguém, eles pertenciam a eles mesmos. Agora foram escolhidos como apóstolos, agora são de Jesus, pertencem a Jesus. Tem um preço a ser pago. Toda passagem de propriedade, a gente tem que pagar um preço nessa passagem, vocês sabem disso. Qual é o preço que esses apóstolos agora têm que pagar? A identificação com Jesus. Deverão ser como Jesus. Esse é o preço que se paga para ser escolhido por Jesus. Nós sabemos que não só os apóstolos foram escolhidos, nós também tivemos uma escolha antes do nosso pai e da nossa mãe. O profeta Isaías diz: antes de no ventre materno ser formado, eu já te conhecia e te chamava pelo nome, és meu. Veja, o Evangelho de hoje nos convida a pensar na nossa vocação primeira. A nossa vocação primeira é: somos propriedade do Senhor, pertencemos a Ele, e como aos seus apóstolos, para cada um de nós Ele também deu uma missão. E a nossa vida será uma vida realizada
à medida que nós cumprirmos essa missão. Qual é a missão que o Senhor nos deu neste mundo? Nós viemos aqui para desempenhá-la. E esta missão, à medida que ela é desempenhada, o nosso coração fica feliz, se realiza. Curadars resume esta missão dizendo: a mais bela profissão, o mais belo serviço que o homem pode prestar é rezar e amar. Porque quando ele reza, ele ganha os sentimentos de Deus, de Jesus Cristo. E ganhando os sentimentos de Jesus Cristo, ele agora vai poder amar. Para isso que a gente existe. Para viver esse legado, rezar e amar. O que nos falta mais se nós vivermos isso? Nada, 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 nada. Mas não nos esqueçamos, a fonte é a oração, a intimidade, o estar com Jesus. Por isso esses 12 ele coloca perto dele. E porque agora eles estão perto dele, enamorados dele, eles podem ir agora ao encontro dos irmãos. E concluo a reflexão de hoje dizendo: e que serviço eles têm que prestar? Veja, Jesus disse, chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e de enfermidade. Não é uma coisinha qualquer. É para expulsar do coração das pessoas toda a força do mal. E como as pessoas, como nós, tantas vezes, ainda nos dias de hoje, sobretudo, somos vítimas dessas forças do mal, que nos aprisionam, que nos viciam, que arrancam de nós aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa dignidade de filhos de Deus, de pessoa humana. Então hoje, diante deste Evangelho, vamos pedir a Jesus a graça de nos convencermos primeiro de que nós temos um chamado, uma escolha na nossa vida. E nesta escolha, neste chamado, Ele nos deu uma missão. E para o cumprimento dessa missão, é necessário ficar com Jesus, rezar. E rezando, ficando íntimos, sendo amigo dEle, ganharemos dEle a graça de amar. E vivendo essas virtudes, nada mais nos faltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.